Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico com a graça de Deus para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de estudo. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser abençoados, agraciados, iluminados pelo Espírito de Deus, tá? Hoje, meus filhos, nós vamos fazer uma revisão, um resumão geral de tudo que trabalhamos no nosso livro, volume 3, para que você possa relembrar, recordar o que trabalhamos e assim também, no decorrer do nosso resumo, da nossa revisão, eu vou ditando lá as páginas que você deve focar o seu estudo para a realização de nossas atividades avaliativa, ok? Então, meus filhos, o nosso livro 3, ele trouxe lá a temática decidir sobre atos, não foi? Então, nós discutimos muito, né, sobre o nosso eu, sobre o nosso ser, sobre o nosso corpo, sobre nossas emoções, sentimentos, ações, ética, cidadania, assim por diante, tá? Então, nós vamos aí iniciar a nossa reflexão, nosso resumo, a partir da página de vocês, a página 3. Essa página 3, ela é importante vocês estudarem para a prova, porque aí nós temos a discussão em relação ao adolescente, tá? A adolescência, nós vimos que a adolescência é uma parte, não é? Uma etapa da nossa vida, da nossa existência, que o ser humano nem é um adulto, nem é uma criança, tá? Por isso ela tem grandes conflitos, não é? Emocionais, afetivos, existenciais, interno e externo, né? Discutimos que há muitas pessoas que têm conflito em aceitar seus sentimentos, aceitar o seu corpo, aceitar a sua aparência, tá? Mas que eu falava lá que isso é passageiro, tá? Isso passa e nós, não é, superamos essas crises, tá? Mas que é comum na vida de todo adolescente. Falávamos que todo adulto passou por isso, não é? E que vocês também vão se tornar adultos e vão lembrar dessa experiência. Logo falávamos que vocês tinham que se colocar no lugar dos pais de vocês para entender, não é? Os pais, quando muitas vezes, não é, acabam chamando vocês de aborrecente, não é? Isso é um estereótipo que acaba também causando uma violência nos adolescentes, não é? Lá também nessa página, se discutimos, é importante você estudar, porque essa página vocês têm aí o conceito de adolescência segundo, né, a OMS, tá? Então esse conceito diz que o adolescente ele é muito mais do que a aparência corporal, não é? Muito mais do que o crescimento corporal. Então o adolescente também é uma parte da inserção dele diante do contexto social, que se inicia diante lá dos 10 anos e vai até basicamente, não é, os 19 anos de idade, não foi isso? Então, foco nessa página de vocês. Depois nós trabalhamos também na página de vocês, página 5 e página 6, nós discutimos aí o olhar sobre o corpo, né? E discutimos nesse capítulo o pensamento do filósofo René Descartes, não é? Mas nós vimos que o corpo é, digamos assim, a parte essencial e fundamental do ser humano, não é? É porque é através do corpo que mantemos a vida, não é? É através do corpo que nos mostramos, é através do corpo que nos apresentamos para os outros e para nós. É através do corpo que nós nos identificamos, né? É através do corpo que nós criamos a nossa identidade, tá? Nesta aula, meus filhos, o importantíssimo assim para você estudar, grifar para a prova é a página de vocês 6, tá? Por quê, professor? Porque na página 6, meus filhos, nós discutimos o pensamento do René Descartes em relação ao nosso eu, em relação ao ser humano, em relação ao corpo, né? Então, aí na página 6, o René Descartes ele discute que o corpo humano, né, ele é construído, ele tem duas dimensões. O corpo humano ele é dual.
ele é formado, né, por duas substâncias, tá? Então, grifem aí, não é? A consciência ou a alma, que ele diz, não é? Que é responsável pelo nosso pensamento, é responsável pelos nossos sentimentos, e essa parte, não é? Essa substância, ela é uma substância imaterial, tá? E a outra parte é o que ele chama, não é? A matéria ou o corpo, que é responsável pelas sensações, tá? Então essa parte ela é material. E segundo esse autor, por ele ser um racionalista, nós deveríamos valorizar a nossa parte, não é, imaterial, valorizar, não é, a nossa consciência, valorizar a nossa alma. Contudo, no tocante ao corpo, essa aula é importante porque o filósofo vai dizer, ele compara o corpo a uma máquina, tá? Ele vai dizer que um relógio, né, ele move-se os ponteiros para marcar a hora sem estar preocupado na hora, né? Sem se preocupar em minutos, em segundos. A mesma coisa vai dizer que o nosso corpo, em relação ao movimento, a circulação sanguínea, né? A digestão, a cicatrização do nosso corpo, o nosso crescimento, ele também faz isso, não é? Automaticamente, sem nós estarmos preocupados se ele vai fazer isso ou não, é? Então, nós vimos que para ele o corpo é uma máquina. Esse pensamento foi influenciado, né, pela revolução, né, industrial. Ele estava inserido nesse contexto, então Griffe também isso aí, porque ele pensava dessa forma, por causa do contexto que ele estava inserido, e vimos que esse pensamento recebeu muitas críticas, não foi? Mas que também não só recebeu críticas, como também esse pensamento, ele influenciou uma história, não é? Influenciou uma ciência a criar aparelhos, né? A criar máquinas que viessem se parecer com o corpo humano, né? Então, na lógica, nós não podemos ser parecidos a uma máquina, tá? É a máquina que se parece conosco, tá? E aí, a nossa aula 3, nós trabalhamos na página 7, o corpo que olha para si, não foi isso? Então, essa aula nós discutimos, não é? A questão da nossa, dos elementos, né, materiais e imateriais, tratamos, não é, da ecologia do corpo, tratamos da ecologia pessoal e chegamos a uma conclusão lá, não é, que o corpo ele merece cuidado, né? O corpo ele merece uma ecologia, tá? Então nós temos que respeitar, nós temos que cuidar, nós temos que preservar esse corpo, tá? Então, uma ecologia pessoal, uma ecologia do corpo foi discutido na nossa aula. Já na nossa aula 4, essa página ela também deve ser aprofundada para o estudo de vocês, meus filhos, que é aí nessa aula que vai trazer o conceito, né, da visão cartesiana de dualismo, né? A visão dualista. Então, o que é o dualismo? Está aí o conceito, nós vamos falar sobre isso na prova para vocês. Então, é importante você rever esse conceito. Mas nessa aula foi importante porque nós discutimos, né, o ser humano além da dualidade cartesiana, né? Nós discutimos o ser humano em uma dimensão mais tridimensional, tá? Nós discutimos aí o ser humano enquanto um ser biopsicossocial, tá? Então, estude o que é o bio, o que é o psico e o que é o social. Nós vamos falar disso sobre desse conceito, tá, da prova. Então nós vimos que na parte, não é, biológica nós necessitamos do básico para sobreviver. Nós temos fome, nós temos sede, tá? Assim sucessivamente. Então nós vimos que na parte psíquico, né, nós temos sentimento, nós temos afeto, né, nós nos relacionamos, né, nós sentimos assim sucessivamente. E na parte social é que nós somos um ser que, por natureza, nascemos para conviver em sociedade, tá? Por isso, biopsicossocial. Essa
página, ela é interessantíssima para a nossa prova, tá? E também concluímos a nossa aula 4, não é, na página 11, a questão, não é, do nosso corpo que tem uma linguagem, não é? Nós vimos que nós somos também um ser de linguagem. Linguagem essa que pode ser oral, pode ser também escrita e não oral, não é isso? Nós vimos aí nessa aula que o nosso corpo, ele tem uma linguagem própria, que o nosso corpo, ele é um alfabeto, não é? Ele é um alfabeto. Então nós vimos que somente nós falamos com o braço, falamos com os ombros, nos expressamos com a perna, com o pé, com todo o corpo, mas que somente a nossa face, não é? Ela tem inúmeras, não é? Inúmeras expressões que nos diz muito, né? Que nos fala muita coisa. E discutimos aí nessa aula como foi que o ser humano descobriu a linguagem oral. E aí eu citava para vocês o Rousseau, não é? Que no princípio, no estado de natureza, os seres humanos, a linguagem ela era apenas gestual ou era grunhidos, não é? Mas a partir da dor, a partir da necessidade, o ser humano descobre, né, a linguagem oral, tudo bem? Já o nosso capítulo, a nossa página 13, na aula 5, tá? Nós discutimos nessa aula aí a questão dos padrões de beleza, não é? Vimos a influência que teve a arte visual, a influência que teve, não é, as esculturas, a influência que tem hoje a mídia, não é? E a página de vocês 13 aí, as duas imagens que estão aí, elas estão relacionadas ao antropocentrismo, né? Falamos sobre isso, que grifem aí, a gente vai perguntar para vocês na prova, não é? A questão do Renascimento, a relação ao antropocentrismo, onde houve uma grande, não é, valorização da nossa produção, não é? Uma grande valorização das nossas, não é, criações humanas racionais, não é? Então, nós vimos, não é, que a cultura, não é, ela interfere nos nossos modos, não é, do corpo, não é? O nosso corpo sofre interferências culturais e sofre interferências sociais, que as pessoas, não é, elas se preocupam em imitar os outros, né, imitar o corpo. Elas querem ter o corpo das celebridades, elas querem ter os corpos dos ídolos, não é? E muitas vezes acabam se submetendo, não é, em ações agressivas em prol do corpo ideal, não foi? Então, nós falamos na nossa aula 6, a partir da página 15 à página 16, sobre o conceito de patos, não é? O conceito de paixão que se relaciona com as nossas ações. Então, vimos que se nós formos levados absolutamente pelas paixões, nós acabamos perdendo a liberdade. Então, os racionalistas, não é? Eles discordam, eles nos aconselham a abrir mão das paixões e ficarmos, não é, focado na nossa razão, ouvir a razão. E os empiristas, eles aconselham a nós, não é, a escutar as nossas emoções, valorizar as emoções, porque, segundo elas, são elas que nos movem. De modo especial, o filósofo empirista David Hume, da página de vocês 13, no qual, não é, ele vai dizer que as paixões que nos movem, não é? Então, as paixões nos movem porque é através delas que nós fazemos uso da razão para traçar metas, meios, caminhos para alcançar, não é, os nossos ideais, nossos sonhos, tá? Então, essa página, meus filhos, ela é fundamental para a prova, porque nós vamos cobrar aí o pensamento de David Hume em relação às paixões, não é? O pensamento dos empiristas comparado ao pensamento dos racionalistas em relação às nossas paixões, tá? Então, os empiristas valorizam as paixões, os racionalistas, eles descartam, eles desprezam as paixões, tá?
E aí, para fechar nosso resumo, vamos falar o que nós falamos na nossa última aula 7, que foi lá da página 17 à página 18, tá? Então, nós vimos na página 17 de vocês que há vastas compreensões, não é, para as paixões. Nós não podemos falar, nós não podemos pensar a paixão somente a paixão entre pessoas, entre os namorados, tá? Tem pessoas que têm paixão pelo trabalho, tem pessoas que têm paixão pelo estudo, tem pessoas que têm paixão, não é? Pelo seu clube de futebol, não é? Tem paixão por inúmeras outras coisas, e entre essas paixões nós vimos, né, que o ódio é uma paixão, a inveja, não é, o medo, tá? São paixões, tá? E para concluir esse nosso estudo, né, nós discutimos que as paixões, ela faz parte da nossa existência, ela faz parte do nosso ser. Nós não podemos desprezá-los, né? O que nós temos que fazer é equilibrá-los através, não é, do nosso estudo, através do nosso conhecimento, através dos nossos valores, não é? Através do nosso aprendizado. Então, e fazer uso das paixões boas, não é? Em prol da nossa vida, em prol da nossa existência. E quando nós não conseguimos equilibrar as paixões pela razão, pelo conhecimento, pelos valores, pela moral, entra o quê? As regras, entra o quê? A lei. Então, a lei, não é? É aquela coisa, ou nós nos equilibramos pelo bem, ou nós nos equilibramos pelo mal. Então, a lei coloca, não é? A regra coloca a ordem, e aí nós obedecemos, aí nós nos equilibramos. Porque ou nos equilibramos, ou nós somos tirados, né, do convívio social e vamos ser presos. Tudo bem? Foi isso, meus filhos. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!